Oi, gente, vamos falar de história? Vamos lá então. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir um favorzão a vocês. Se você não for inscrito no canal, se inscreve para me dar uma força. Se gostar do vídeo, dá um like, ativa o sininho. Assim você vai estar me ajudando muito para que eu possa fazer um vídeo toda semana. O meu objetivo é esse. Mas esse período da quarentena, a gente, está difícil pra caraca. Eu sou professor e as atividades dobraram. Em alguns casos até triplicaram. Então, fazer um vídeo toda semana talvez seja difícil. Mas a cada 10 dias eu prometo que vídeos, nem que sejam curtinhos, eu farei e colocarei aí para vocês. Ok? Então vamos lá. Eu vou falar aqui agora sobre as viagens marítimas portuguesas. Para falar sobre elas, nós temos que entender um pouquinho da história europeia. Vamos voltar lá nas cruzadas? Pois é. Esse espírito cruzadista que foi lançado pelo Papa para reconquistar a Terra Santa que estava em poder dos mouros, ou seja, dos muçulmanos, serviu de estímulo para que a cristandade europeia iniciasse um processo de expulsão dos muçulmanos que estavam na Península Ibérica. Esse processo, que entra para a história com o nome de Reconquista, ele dará origem a dois reinos, Portugal e Espanha, que é justamente aqueles que estarão liderando o movimento das grandes navegações, serão os pioneiros nesse movimento. Mas olha só, nós não devemos olhar esse contato entre muçulmanos e cristãos somente pelo lado negativo, nós devemos lançar um olhar também pelo lado positivo. Isso daí está no seguinte fato de que esse longo contato entre eles, ali no comércio da Sicília, do mar Mediterrâneo e na própria Península Ibérica, permitiu uma troca de conhecimento entre eles, que foi muito vantajosa para os cristãos. Estudiosos muçulmanos trouxeram seus conhecimentos na área náutica, astrônomos, geógrafos, os seus conhecimentos produzidos nessas áreas e influenciaram os conhecimentos que os cristãos da Península Ibérica, esses estudiosos, estavam produzindo naquele momento. Então, as grandes navegações, elas receberão uma grande herança desse contato entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, que ajudarão justamente a desenvolver toda uma tecnologia, toda uma capacidade voltada para o mar. Agora vamos dar uma atenção ao caso português. Como Portugal consegue conquistar os mares? A centralização monárquica em Portugal ela começa no século XVIII com o processo de reconquista. Logo depois de feito isso, eles incrementaram a produção artesanal, a agricultura e o comércio, principalmente feito pelo mar, o comércio marítimo. Os portos de Lisboa e da cidade do Porto, eles foram muito utilizados nesse tipo de atividade. Por isso, toda a tecnologia, todo o esforço de Portugal foi canalizado justamente para o comércio marítimo. Por isso, esse tipo de atividade recebeu uma atenção especial do governo português naquele momento. Mas esse comércio marítimo empreendido por Portugal, ele vai dar um grande salto a partir do século XIV. A gente não pode esquecer também que a posição geográfica de Portugal, localizada à beira do Oceano Atlântico, torna muito favorável esse tipo de atividade. Bem, no século XIV, a Revolução de Avis, que ocorre entre os anos de 1383 e 1385, coloca Dom João como rei. A partir desse momento, ele vai se aliar com a burguesia mercantil, criando todas as condições favoráveis a isso. O próximo passo será a conquista de Ceuta, que fica no norte da África e é dominada pelos muçulmanos. Ceuta era um importante entreposto comercial que recebia mercadorias da África, da Pérsia. Então ali eles tinham um comércio muito ativo, muito importante para Portugal e para a burguesia mercantil portuguesa. Conquistar ele para se enriquecer cada vez mais. Após essa conquista, o que eles vão fazer? Eles vão empreender novas conquistas na África, descendo cada vez mais. É o processo que eles chamam de périplo africano. A importância de Ceuta nas navegações portuguesas é justamente ser o primeiro salto deles para o além-mar, para a costa africana, que dará oportunidade a eles de cruzar essa costa chegando até as Índias. Para fazer essa navegação pela costa africana, os portugueses estabeleceram aquilo que eles chamam de feitorias. Eram pequenos entrepostos comerciais que serviam para eles, além de comercializar com a comunidade local, eles também conseguiam mantimentos para empreender mais uma jornada da viagem.
A gente tem que entender, gente, que nesse momento as navegações eram feitas em embarcações muito primitivas comparadas com a que nós temos hoje. Eles tinham já as caravelas, mas elas não comportavam viagens de longas distâncias. Então, para isso, era muito mais fácil ter entrepostos as feitorias a uma certa distância uma da outra na costa africana, porque assim, além deles estabelecerem a colonização de fato de algumas regiões dali, eles conseguiriam também ter uma maior mobilidade, já que assim eles conseguiriam mantimentos para seguir adiante nessas viagens. Naquele momento do século XIV e XV, os portugueses também têm outro objetivo, que é chegar às Índias. Era a fonte das especiarias que eles vendiam na Europa. Essas especiarias, elas encontraram um grande reforço para o seu comércio justamente com as cruzadas. Quando os cruzados trouxeram elas do Oriente e começaram a vender na Europa. Eram produtos pequenos, de grande valor agregado, e assim traziam um lucro muito grande para quem comercializava ela. Os portugueses, então, eles começam uma busca por novas rotas para poder chegar às Índias. Mas por que eles fizeram isso? Já que era tão fácil chegar lá por mar. Tão fácil em termos, né? Porque naquela época não era nada fácil. Bem, o problema é que eles enfrentavam uma grande concorrência de mercadores italianos, problemas na rota terrestre, altos impostos. Isso tudo encarecia o valor do produto, muitas das vezes dificultando a venda deles na Europa. Em 1453, os portugueses vão enfrentar outro problema. A cidade de Constantinopla, que era uma das entradas para o Oriente, ela é tomada pelos turcos otomanos. A partir daí, eles têm que iniciar uma busca desenfreada por novas rotas para ter acesso a essas mercadorias e levá-las de novo para a Europa. Senão, o comércio sofreria um baque muito grande para os portugueses. E o comércio, nesse momento, era a principal fonte de recursos para o Estado português. Essa aliança entre a coroa portuguesa e a burguesia era muito benéfica para o rei, porque aí ele tinha fonte de recursos para manter o Estado. O interesse dos portugueses em buscar novas rotas para as Índias era tão grande que em 1487 o rei Dom João II enviou o navegador Bartolomeu Dias buscando novas rotas para as Índias. Bem, nesse caminho, Bartolomeu Dias ele consegue descobrir o Cabo das Tormentas. Quando ele retorna para Portugal, o rei fala assim, não, se nós sabemos que existe finalmente uma passagem lá no final da África que nos leva até as Índias, isso não pode ser chamado de Cabo das Tormentas, nós devemos chamar de Cabo da Boa Esperança. E aí nascia o cabo que nós conhecemos até hoje, que fica lá no extremo sul da África do Sul. 10 anos depois, em 1497, ele vai enviar outro navegador, Vasco da Gama. Dessa vez, ele consegue não só contornar a África, mas chegar nas Índias, num porto comercial conhecido com o nome de Calicut. O dinheiro que eles ganham com essas novas viagens, trazendo mercadorias para Portugal, eles vão reinvestir em outras navegações, justamente para reafirmar essas rotas comerciais e estabelecer contatos com os governos locais, para eles poderem estabelecer acordos comerciais. Isso era muito importante para Portugal, que esses acordos impedissem que outros comerciantes, como de Gênova, Veneza e de Espanha, chegassem antes deles. Nesse processo das grandes navegações, Portugal chega ao Brasil. Vamos ver como é que isso acontece. No dia 9 de março de 1500, o rei envia uma armada com 10 naus, 3 caravelas e vários canhões para chegar à cidade de Calicut. O objetivo era reforçar o comércio de especiarias, expandir o cristianismo pelo mundo e reforçar o comércio das especiarias. Acontece que quando eles chegam no noroeste da África, depois de partirem de Portugal, a armada desvia do seu caminho e chega a Porto Seguro no Brasil. Aí descobre as nossas terras. Acontece que muitos historiadores afirmam que esse desvio não foi acidental. Portugal alega até hoje que foi depois de uma tempestade. Segundo indícios, Cabral estava nessa viagem justamente para confirmar a existência de terras que outros navegadores já tinham comentado. O grande problema dessa tese é que não há nada escrito, nenhum documento que comprove ela. Então ela é uma especulação, embora baseada em indícios fortíssimos. Mas nenhum historiador vai assinar embaixo de que essa tese é a verdadeira e a genuína, porque não há um documento que comprove a tese deles. Bem, o que acontece é que Cabral, depois que passa por aqui, ele se dirige em direção às Índias e depois retorna para Portugal. Foi a única viagem que ele fez no mar. Cabral,
ele encontrou dificuldades extremas nessa viagem. Quando ele chega a Calicut, além dele não negociar direito com os governantes locais, ele ainda ataca a cidade. O grande problema disso daí é que ele vai ficar mal falado para os mares. Eles vão dizer que ele é amaldiçoado. Então, um homem que é amaldiçoado para o mar não pode voltar para eles. Depois, Portugal vai continuar seguindo em direção ao Ocidente, ao Oriente, perdão. E aí ele vai atingir Goa, o Japão. O Japão, por exemplo, eles atingem em 1571 e conseguem se estabelecer lá com uma certa dificuldade, mas conseguem. Agora eu vou fazer umas considerações finais, um pequeno resumo do que nós aprendemos sobre as viagens de Portugal, ou do que foi necessário para que elas só acontecessem. Portugal só consegue ser um dos pioneiros nas viagens marítimas por alguns fatores que têm que ser levados em consideração. Primeiro, a posição geográfica. Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. Logo, fica muito mais fácil para eles poderem empreender essas viagens. O contato com os estudiosos árabes que trouxeram conhecimentos astrônomos e náuticos e geográficos para que eles pudessem empreender essas viagens, na construção de mapas, no conhecimento de rotas marítimas. Outro fator que deve ser levado em consideração também é o processo de centralização monárquica, quando eles também expulsaram os mouros. Com a saída dos mouros de Portugal, o processo de reconquista e o poder centralizado nas mãos do rei, ficou muito mais fácil para que a burguesia mercantil portuguesa controlasse os rumos da nação, fazendo com que agora a política do Estado fosse justamente para favorecer ela. E essas viagens custavam muito caras. Para lançar um barco ao mar, era necessário pegar financiamento com os grandes comerciantes. E eles só fariam isso se tivessem um retorno. O retorno para isso era poder chegar no Oriente e trazer as especiarias de lá que eles venderiam não só em Portugal, mas no restante da Europa. Outro fator também que deve ser levado em consideração, que nós falamos lá no vídeo, é a questão de Ceuta. Quando eles conquistam Ceuta, eles dão o primeiro passo para conquistar a costa africana banhada pelo Oceano Atlântico e também dominar uma parte do comércio que é feito no Mar Mediterrâneo, estabelecendo feitorias que vão criar para eles as condições de negociar com os governos locais e também reabastecer os barcos deles para viagens mais longas. Se nós não levarmos em consideração esses fatores para Portugal, nós não conseguimos entender o porquê que eles fizeram essas viagens. Então, se você gostou do vídeo aí, não esquece de dar aquele like lá para mim, ok?